Existem vários fatores que influenciam no seu poder de compra, nas suas decisões financeiras e entre elas está os conflitos internacionais. Você fica de olho no que anda acontecendo mundo afora para proteger o seu dinheiro ou você leva o mês de qualquer jeito, não observa o que acontece na economia e sempre anda reclamando no final do mês que o dinheiro não dá para nada? No vídeo de hoje, irei lhe contar o que anda acontecendo relacionado ao Estreito de Hormuz, que influencia diretamente no seu bolso e que está impactando a sua vida financeira. Já faz algum tempo que Estados Unidos e Irã estão em conflito e o principal alvo desse conflito é o Estreito de Hormuz. E se deu por conta da ajuda que os Estados Unidos ofereceu a Israel em relação ao Irã. E tudo isso que vem acontecendo lá, bem longe, a milhares de quilômetros daqui, está influenciando diretamente no seu bolso. Por isso que chega no final do mês, às vezes acontece de você se deparar com uma situação que boa parte da população se depara, que é a seguinte: cadê meu dinheiro? Para onde foi meu dinheiro? Eu não vejo a cor do dinheiro. Por quê? Porque existem vários fatores que influenciam de forma negativa na sua vida financeira. Então esse conflito que anda acontecendo entre Estados Unidos e Irã está te prejudicando significativamente. E por que esse conflito entre Irã e Estados Unidos está te prejudicando? Porque boa parte do petróleo do mundo, praticamente 20% do petróleo do mundo, passa pelo Estreito de Hormuz, onde o Irã acaba dominando aquele território. Em contrapartida, os Estados Unidos querem que o petróleo passe por lá, dos seus aliados, dos seus parceiros, e o Irã, para prejudicar os Estados Unidos, pelos ataques que os Estados Unidos realizam em relação ao Irã, o Irã impede que petróleo que vai beneficiar os Estados Unidos passe por esse Estreito de Hormuz. Só que com isso, prejudica o mundo todo, porque faltando petróleo pelo mundo, o preço dele se eleva. E 20% de petróleo é um número muito expressivo por estar passando em apenas uma região. Diminuindo a oferta de petróleo no mundo, o preço do combustível vai subir automaticamente. É a lei da oferta e demanda, e quanto mais escasso um produto, maior é o seu valor. Logo, quem paga o preço disso somos nós, porque a partir do momento que o petróleo aumenta de preço, a gasolina aumenta de preço. O preço do frete aumenta e o que vai acontecer com você? Você vai pagar mais caro pelo preço da mercadoria que você compra no supermercado, você vai pagar mais caro pelo preço de todos os produtos, porque tudo precisa de transporte. E, infelizmente, no Brasil, o transporte ferroviário ele é muito aquém do que deveria ser e nós dependemos muito do transporte de caminhões, que consome muito óleo diesel. E como tudo depende de transporte, você vai pagar mais caro por tudo que você compra, seja essa mercadoria comprada em loja física ou loja virtual, não importa onde, porque tudo precisa de transporte. Tudo precisa de um caminhão para entregar essa mercadoria. Infelizmente no Brasil nós dependemos muito do transporte de caminhões. Isso encarece muito a entrega. Logo, o petróleo aumentando de preço, você vai pagar mais caro por tudo que você compra. Resultado disso, você perde poder de compra porque a inflação vai ser elevada. A partir do momento que o combustível sobe de preço, vai fazer com que a inflação se eleve. Você vai perder seu poder de compra, vai gerar desemprego, vai desestabilizar a economia. Por causa de problemas ocasionados por outros países, vai afetar o seu bolso. E você, está pegando o jogo? Se estiver pegando o jogo, está pegando o ouro. Quando o preço do combustível sobe, ele contribui para que haja um aumento generalizado de todos os produtos, fazendo com que a inflação se eleve. O combustível, a energia, o gás, eles contribuem de forma significativa para que a inflação suba. E toda vez que existe um aumento da inflação, o brasileiro se prejudica. A inflação é o aumento generalizado do preço dos produtos. Quando isso acontece, todo mundo se prejudica. Gera desemprego, a economia regride e nós não prosperamos. Isso é bom? Não, não é nada bom. Então toda vez que existe inflação, nós nos prejudicamos muito. Por exemplo, com R$ 100 no ano de 2000, você conseguiria comprar com R$ 100 100 latinhas de Coca-Cola. Hoje, você consegue comprar 100 latinhas de Coca-Cola com R$ 100? Não. Por quê? Por conta da inflação, que tem vários fatores por trás que faz com que ela se eleve. Quero te deixar um recado. Todo sábado às 2 horas da tarde faço live sobre educação financeira, financiamento, investimento, como economizar, sobre mentalidade. Eu faço uma live sobre a tríade da prosperidade. Então, se você quer prosperar, assista às lives de sábado às 2 horas da tarde. Por que quando a inflação está elevada, o Banco Central aumenta a taxa de juros? Para controlar a inflação. Quando o Banco Central aumenta a taxa de juros, as pessoas diminuem o seu consumo automaticamente. Porque o juro aumentando, as pessoas vão deixar de comprar carros em determinados momentos, vão refletir se vão comprar casa ou não financiada,
A indústria vai refletir se vai comprar mais máquinas financiadas para aumentar sua produtividade, logo não vai gerar emprego, vai desestimular a economia. Todo mundo se prejudica por causa disso. O Banco Central utiliza esse mecanismo já há anos e anos e anos. Já cansei de escutar economistas falando que isso é uma estratégia equivocada, que ela só funciona a curto prazo, que a longo prazo não funciona. Só que toda vez que a inflação se eleva, o Banco Central faz isso. Toda vez que a inflação se eleva, nós nos prejudicamos. Por quê? Porque nós perdemos nosso poder de compra em relação à inflação. Depois vem a cacetada do Banco Central aumentando a taxa de juros. Toda vez que existir um conflito internacional, o que vai acontecer? O preço do petróleo vai subir, a inflação vai ser elevada, nós vamos pagar mais juros. É justo, mas infelizmente faz parte da nossa economia. Pensando pelo lado do crescimento financeiro, você tem que ficar sempre atento a tudo que anda acontecendo com a economia nacional e a economia mundial. Se você não ficar por dentro desses assuntos, como que você vai prosperar? Como que você vai tomar as melhores decisões em relação aos seus investimentos? Como que você vai tomar as melhores decisões em relação ao que você faz com o seu dinheiro no dia a dia? Podendo economizar ou não, evitando certos gastos ou não. Por causa disso, todo domingo eu faço live às 9 horas da manhã para te instruir sobre esses assuntos ligados com a economia nacional e economia mundial para você administrar da melhor forma possível o seu dinheiro. Então conto com a sua presença nas lives de domingo às 9 horas da manhã. Além desses problemas ligados com a inflação e aumento da taxa de juros, você se prejudica também com o aumento do dólar, porque o dólar se valoriza nessas situações. O dólar valorizando vai contribuir para que exista um aumento do preço das mercadorias no Brasil. Porque muitas empresas utilizam matéria-prima importada. Quanto mais caro for o dólar, mais caro a empresa vai pagar dessa matéria-prima. E a indústria vai arcar com esse prejuízo? Não, ela vai passar esse prejuízo para você e para mim. Logo, vamos nos prejudicar ainda mais. Então muitas pessoas ficam reclamando que não sobra dinheiro no final do mês, sem entender a causa. E uma das principais causas que faz com que você perca poder de compra é a inflação, que está sendo ocasionada por causa desses conflitos internacionais. É lógico também que o governo contribui um pouco com relação a isso, com a cobrança demasiada de impostos. Quanto mais imposto o governo cobrar, mais alta vai ser a inflação. Você vai perder poder de compra, desemprego será criado, o Banco Central vai aumentar a taxa de juros, você vai perder poder de compra de novo, não vai estimular a economia e todo mundo se prejudica. Olha que legal. Diante disso tudo que anda acontecendo, você precisa se proteger. O que você precisa fazer então nesse sentido? Administrar seu dinheiro, estudar sobre educação financeira, acompanhar os vídeos do canal e seguir as dicas que eu vou te dar agora. Primeira dica: evitar fazer dívidas com juros altos. Na verdade, se você for fazer algum financiamento que não seja para realizar dívida de alavancagem, que eu já falei em outros vídeos no canal, você não está autorizado a fazer dívidas. Fazer dívida para ostentar não é interessante, você vai regredir. Então tome cuidado com o financiamento que você pretende realizar. Uma outra dica importante é procurar ter uma reserva financeira. Todo mundo que não tem reserva financeira, recentemente na região que eu moro, barracões foram destruídos, empresas perderam milhões, casas foram destelhadas. Será que essas empresas, será que essas pessoas estavam preparadas para esse fato? Se elas tinham um dinheiro reservado, sim. Caso contrário, não. E as pessoas têm reserva financeira? Não. Tudo que pegam na mão, elas gastam imediatamente. É um dos principais erros que os brasileiros cometem. Nesse caso, você precisa pensar sobre a importância de ter uma reserva financeira. Você precisa ter uma reserva financeira para se prevenir diante de possíveis problemas que possam vir a acontecer no decorrer da vida. Outra dica importante é controlar seus gastos. Se o preço do combustível está aumentando, você vai ficar gastando gasolina à toa? Vai ficar dando voltinha à toa? Ou será que não dá para ir na padaria a pé? Ou no supermercado perto da sua casa? Será que não dá para trabalhar de bicicleta? Ou trocar um carro por uma moto? Ou a moto por uma bicicleta elétrica? Você precisa refletir sobre os seus gastos. E tudo que você puder fazer para economizar, para enxugar seus gastos, você precisa fazer. Quero te deixar um recado. Todo domingo, às 9 horas da manhã, eu faço uma live sobre o que anda acontecendo no decorrer da semana, sobre questões econômicas, sobre a economia brasileira, economia mundial e o que está afetando o seu bolso para que você possa entender esse jogo e prosperar. Uma outra dica importante é fazer o dinheiro trabalhar para você.
A partir do momento que você faz o dinheiro trabalhar para você, você vai ter um dinheiro extra no seu bolso. Então você precisa fazer investimentos. Então você vai precisar mudar seus hábitos financeiros, você vai precisar mudar seu consumo, você vai precisar diminuir o seu padrão de vida para poder sobrar dinheiro e investir. Porque a maioria das pessoas no Brasil não sobra dinheiro no final do mês por não saberem utilizar o seu dinheiro de forma correta, por não ter um controle financeiro, que é um dos principais problemas do brasileiro. Não tem controle financeiro. A partir do momento que você consegue economizar, você investe esse dinheiro. Investindo esse dinheiro, que pode ser em renda fixa ou em renda variável, dependendo do seu perfil, você coloca o dinheiro para trabalhar para você. Você vai ter um dinheiro a mais. E esse dinheiro a mais que você vai ter todos os meses vai te ajudar nesses momentos delicados com a inflação. Em momentos de inflação, em momentos de tensões políticas, em momentos de conflitos internacionais, aquela pessoa que tem uma reserva financeira, que sabe usar o seu dinheiro a seu favor, que é uma pessoa controlada financeiramente, ela se sai na frente das outras. Agora, a pessoa que não tem controle financeiro, não tem planejamento financeiro, gasta por impulso, faz financiamento para impressionar as pessoas, essa não vai prosperar. Essa só vai regredir. Por isso que muitas pessoas falam: ah, eu não consigo prosperar, eu não consigo trocar de carro, eu não consigo fazer uma viagem, eu não consigo fazer nada. Por quê? Não tem um orçamento nas suas mãos, não consegue ter um controle financeiro, não tem um planejamento financeiro. Então você precisa refletir seus hábitos, mudar esses hábitos para poder prosperar. E nesse caso do conflito que eu estou falando, é importantíssimo que você fique por dentro de tudo que anda acontecendo, para você tomar as melhores decisões em relação ao seu dinheiro. Caso contrário, você não vai prosperar. E você, quer continuar sendo surpreendido pelo aumento dos preços ou você prefere entender o jogo do dinheiro? Todo domingo, às 9 horas da manhã, faço uma live sobre economia nacional e economia mundial para que você possa entender esse jogo e prosperar junto com ele. E você, está pegando o jogo? Se estiver pegando o jogo, está pegando o ouro. O vídeo de hoje é esse. Torço para que você tenha gostado. Se gostou, curta, comenta, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações. Assista às lives de sábado às 2 horas e às lives de domingo às 9 horas da manhã. Conto com a sua presença. Que Deus abençoe grandemente a sua vida e da sua família. Tudo de bom, fique com Deus e até mais. Tchau, tchau!